E nós já estamos de volta com o SBT Comunidade. Deixa eu só compartilhar aqui. Agora deu, viu, doutor? Agora está compartilhado. Gente, são 12 horas, não, são 11 horas, mais 30 minutos. Hoje, quinta-feira, é um dia que as famílias estão em casa, acompanhando o programa, e a gente resolveu convidar o doutor Bruno Molina, urologista, para participar do nosso programa, esclarecer diversos assuntos em relação à saúde do homem e da mulher. Primeiramente, eu queria apresentar o doutor Bruno Molina. Doutor, obrigado pela sua vinda. Quem é o doutor Bruno Molina? Obrigado, Zé, pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí nessa missão que vocês estão aí, de compartilhar a saúde, né, com o público aí do Mato Grosso. Com certeza isso ajuda muitas pessoas que estão com insegurança em casa, não sabem se devem procurar o médico ou não. Então é um conteúdo informativo excelente e com certeza vale muito a pena. Então eu sou Bruno Molina, eu nasci em Blumenau. Estou aqui no Mato Grosso agora, né, disseminando agora a urologia. Pouco tempo, né, doutor? Está aqui há Exatamente, três meses. Há 3 meses aqui. 3 meses. O doutor se formou pela Universidade do Paraná? Isso. Minha formação é 6 anos de medicina, então só contando um pouco da formação do urologista. Minha formação é 6 anos de medicina, eu me formei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Que legal, Após isso, eu fiz residência de cirurgia geral, então todo urologista, primeiramente, ele também é um cirurgião. É uma especialidade cirúrgica, são 3 anos de cirurgia geral. E após isso, na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, que é um serviço de referência para o estado do Paraná em urologia, tanto oncológica quanto cálculos e diversas doenças. Então lá eu me formei como urologista, então na Universidade Federal do Paraná. E agora, né, então a gente está trazendo saúde aí para a população aí de Nova Mutum aqui do estado do Mato Grosso. Que bacana. E o doutor hoje ele atende no Hospital Hilda e também na Clínica Mega Imagem, é isso? Isso, exatamente. A urologia é uma especialidade muito abrangente, então existem inúmeras emergências, urgências e cirurgias eletivas que a gente consegue programar em muitas doenças, né? Tanto do homem quanto da mulher. No Hospital Hilda, eu estou 100% do tempo presente como sobreaviso da urologia, então todos os pacientes que passam por lá, que tem alguma queixa que abrange a urologia, eu acabo atendendo 100% do tempo, todos os dias da semana, e meus atendimentos são na Clínica Mega Imagem. Então, doutor, foi interessante você vir aqui, até você já falou, porque eu até tinha uma dúvida, eu achava que o médico urologista ele era o único, exclusivo do homem. Não é bem assim, né? Não é bem assim, a gente atende homens de todas as idades, então crianças, adolescentes, adultos e idosos. Olha aí. Então, e mulheres também, então tanto mulheres jovens quanto mulheres em idade fértil quanto idosas. Então é uma especialidade extremamente abrangente. Já que você tocou nesse assunto, qual é a área de atuação do urologista para a saúde da mulher, por exemplo? O que ele pode atender relacionado... Por exemplo, a gente sabe que tem a questão do trato urinário. Exatamente. É só isso ou tem mais outras coisas que pode ser feita? Exatamente. A porção do trato urinário que o urologista abrange na mulher realmente é a mais comum. Então, principalmente a bexiga caída, incontinência urinária. Incontinência urinária. Exatamente. A incontinência urinária, por exemplo, não sei, posso estar errado, mas ele acomete mais pessoas idosas? Ou não, necessariamente? Depende do paciente. Geralmente, os quadros de incontinência urinária acontecem em mulheres após múltiplos partos normais. Ah, é? Então, após esses partos normais, existe uma fraqueza do assoalho pélvico, da nossa pelve. Então, essa fraqueza leva à perda de urina, à fraqueza no esfíncter uretral, que a gente chama. Sim. O esfíncter uretral, ele é como se fosse o nosso cinto de segurança da urina. Então, após múltiplos partos, ocorre um déficit nesse esfíncter e a mulher acaba apresentando aí incontinência urinária. Então, principalmente mulheres adultas. Isso pode ser tratado? Com certeza. Primeiramente, a gente sempre tenta o tratamento clínico, né, sem cirurgia. Isso para todas as doenças, né, cirúrgicas. Sempre é aconselhado o tratamento clínico, cirurgia é sempre a última opção.
O tratamento clínico abrange principalmente a área da fisioterapia. Olha então existe só. fisioterapeuta... Então tem como, na fisioterapia, controlar essa questão da continência urinária, desses outros problemas? Exatamente, com mudança de estilo de vida. De vida. Com fisioterapia, então algumas sessões às vezes já são suficientes para corrigir esse problema e a paciente ter uma qualidade de vida muito melhor. Existe, aqui até, inclusive em Nova Mutum, existem fisioterapeutas que são especializados nessa área do assoalho pélvico. Então a gente acaba tendo um contato muito íntimo, né, encaminhando pacientes, discutindo os casos, porque a base do tratamento é sempre o tratamento não cirúrgico. Sim. Após múltiplas tentativas... Só em último caso. Exatamente, só em último caso. Apesar da cirurgia ser uma cirurgia simples e bastante resolutiva, a gente sempre tem que lembrar que é uma cirurgia. Então existe anestesia, existe o pós-operatório. Sempre que pode ser evitada uma cirurgia, ela deve ser evitada. Outro problema que acomete muita gente, o senhor da área, o senhor pode até saber números, é a questão dos cálculos. Por que a pessoa desenvolve o cálculo? Qual que é o fator que acaba fazendo com que o ser humano, o homem e mulher, desenvolva o cálculo, que a gente sabe que é aquela dor horrível e que se não for desobstruído, morre de dor, tem que ir para o hospital. Isso, a dor é um fator muito importante nos cálculos renais e ureterais, que é o canal que fica entre o rim e a bexiga. Caramba! Os cálculos, a dor do cálculo, ela perde apenas para a dor do parto. É mesmo? Então é uma dor que o paciente nunca vai esquecer, o próprio paciente te dá o diagnóstico. Ele já chega falando que ele tem o cálculo renal. Olha só. E como é que ele descobre isso, por exemplo? Geralmente o paciente chega com dor no pronto-socorro, fora o check-up. Né? No check-up a gente consegue identificar. Mas geralmente o paciente se apresenta com dor no pronto-socorro, é feito um exame de imagem, ou ultrassom, ou tomografia, e aí a gente acaba identificando o cálculo e propondo o tratamento para o paciente. É uma coisa muito comum. Em algumas populações, 15% a 20% das pessoas... 20%? Então, uma a cada 5 pessoas pode apresentar cálculo no rim. Então, Falta de gestão de água causa isso também? Existem múltiplos fatores. A genética é um fator que contribui muito. Então, familiares de primeiro grau, pai, mãe, com cálculo, predispõem em grande parte aí dos pacientes a desenvolver cálculo renal. A ingesta hídrica baixa, principalmente em regiões que são muito quentes. Então, aqui no Mato Grosso, a incidência é altíssima pela desidratação. As pessoas não tomam água. O pessoal toma pouca água, aqui é muito calor, então acaba desenvolvendo. Além disso, a dieta é um fator contributivo extremamente alto. Dietas ricas em sódio, principalmente, e gordura. A gordura também carrega muito sal, acaba contribuindo. E em algumas vezes o paciente não tem histórico genético, não faz nada de errado, toma bastante água e acaba desenvolvendo também. Aí vai ver, é o sódio. Exatamente. Então, muito sódio, né? Enfim, existem muitos fatores que contribuem, a gente consegue identificar sempre e consegue tratar ou evitar que os cálculos que o paciente já tem cresçam e causem alguma dor no paciente. Tá certo. Eu tenho um assunto para perguntar para o senhor, que é sobre a saúde sexual do homem, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria falar um outro assunto também, que é polêmico, infelizmente, que é sobre a questão da próstata. Quem deve se preocupar com a questão da próstata? É lógico que a gente sabe que é o homem, mas a pergunta é, a partir de que idade? Exatamente. Aqui no Brasil, a gente segue a Sociedade Brasileira de Urologia. Em alguns países, esse rastreio difere devido à incidência diferente do câncer de próstata na população. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia ela prega rastreio a partir de 45 anos para homens que têm histórico familiar de primeiro grau, ou seja, o pai teve câncer de próstata. Ou, independente da cor? Ou para pacientes negros. Então, essas duas classes merecem o tratamento a partir de 45 anos. Para a população geral, pregamos o tratamento a partir de 50 anos, com toque retal e PSA, então exame de sangue e exame físico, mas sempre deve ser individualizado o tratamento para cada paciente. Cada caso, cada paciente é um caso diferente. Cada paciente é um caso. Alguns pacientes com 43, 44 anos me procuram no consultório. Em grande parte deles, a gente inicia o rastreio,
para o paciente ficar realmente mais tranquilo. Uhum. Então, o principal objetivo é sempre tranquilizar o paciente, que ele durma bem, que ele fique seguro de que não tem nenhuma doença e que, se tiver alguma doença, a gente vai rastrear ela precocemente e vai conseguir tratar. Nessa idade, por exemplo, de 42, 43, a próstata, ela apresenta alguma situação diferenciada ou o paciente procura o tratamento justamente para identificar se tem alguma coisa errada ou consegue, alguma anormalidade aparece já? Consegue perceber? Dificilmente ele vai perceber alguma normalidade. A doença mais comum da próstata é a hiperplasia benigna da próstata, que é a próstata aumentar de tamanho. Essa doença, como a próstata serve de passagem, como um túnel para passagem da urina, essa doença causa sintomas, mas o paciente com 40 anos dificilmente vai ter hiperplasia. Hiperplasia é uma doença de pacientes mais idosos. O câncer de próstata... de urinar pode identificar isso? Isso, exatamente. Dificuldade para urinar, o jato fraco, a sensação de bexiga cheia depois que o paciente urina. Diferentemente do câncer de próstata. O câncer de próstata... Que é outra coisa diferente. Uma coisa totalmente diferente. O câncer de próstata, geralmente, como ele se apresenta? Como um nódulo na região de trás da próstata. Então, sem relação com a urina. Sim. Então, o câncer de próstata é uma doença que não causa sintomas no paciente. E quando causa, o câncer de próstata ele está muito avançado. Então, é um paciente mais idoso, que não fez o rastreio. Esses pacientes mais jovens, eles vêm procurar atendimento com o urologista para fazer rastreio de câncer de próstata, porque eles ouviram em algum lugar que tem que fazer o rastreio, porque tem que acompanhar. É porque tem muita conversa. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizer, a partir dos 40 anos já precisa ser feito o toque. Às vezes até as pessoas brincam, fazem uma piada. A partir dos 45 tem que fazer o toque. Mas o senhor acabou de explicar que depende muito de cada caso. Em geral, pessoas que já teve problemas na família, com o pai, ou pessoas negras, né, que necessariamente, se não, seria a partir dos 50 anos, então? Isso. Como eu te expliquei, o tratamento deve ser individualizado. Eu sempre preconizo que o paciente chegue em casa tranquilo, que ele não tenha nenhuma insegurança. Em grande parte, não tem indicação de começar o tratamento, mas a gente começa pelo menos com o PSA. O PSA seria o exame de sangue? Isso, seria o exame de sangue. Mas ele não substitui o toque retal? Isso, ele não... Seria um complemento? Exatamente. Como eu expliquei, existem alguns cânceres de próstata que são mais perigosos, que são mais agressivos, em que o PSA não aumenta. São cânceres mais raros, então existe uma incidência nesses cânceres de menos de 10% dos cânceres de próstata, em que o PSA é baixo, porém a gente consegue rastrear esse câncer pelo toque retal, porque são tumores na região posterior, que é a região de trás da próstata. Então aí a gente traz a importância do toque retal. Eu sempre ofereço para os pacientes no consultório, alguns pacientes optam, e a gente sempre respeita o paciente por não realizar o toque retal, mas sempre orientando o paciente que existe esse risco. Então, o ideal é sempre nunca trabalhar com riscos, né? Então, para o paciente ficar bem seguro, ficar tranquilo, conseguir dormir bem. Agora, ainda aprofundando um pouquinho mais nesse... É um assunto polêmico, a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade machista. Para quem está se aproximando dessa idade, não precisa ter preconceito. Por exemplo, hoje um exame do toque retal, as pessoas, como é que vai ser, como é que não vai ser? O médico, ele faz o toque retal para perceber se existe alguma normalidade. E isso é um procedimento rápido. Isso é um procedimento extremamente rápido. A tecnologia hoje avançou, então utilizamos anestésicos locais. É um procedimento que dura menos do que 5 segundos, então uma coisa bem tranquila, a gente sempre conversa com o paciente, prepara o paciente. Geralmente os pacientes eles já vêm com uma noção, porque eles pesquisam fora, eles ouvem outras pessoas falando, então sempre eu costumo falar para os pacientes que os que não querem fazer é um mal necessário. Então é um mal necessário para a nossa segurança. Durante meu trabalho em Curitiba, eu acompanhei bastante. Lá era um serviço referência para oncologia no Paraná.
Então, a gente acompanhava bastante pacientes que optaram a vida toda por não realizar exames de check-up, não acompanhar, e que se apresentavam no serviço já com câncer de próstata metastático no pulmão, nos ossos, no rim. Esse é o assunto que eu queria perguntar. Por exemplo, aquele que não quero saber, e aí o câncer apareceu. Como é que faz para tratar? Depois de... Tem cura, não tem cura? Depende muito do que, por exemplo? O tratamento de câncer de próstata, quando o câncer ele é localizado, ou seja, ele não se espalhou no sangue, não se disseminou... Ele pode se espalhar? Pode se espalhar. A disseminação do câncer de próstata é principalmente linfática, então pelos linfonodos, pelas ínguas. Então, essa é a primeira disseminação. O câncer, ele se espalha principalmente para os ossos, né? Para os ossos. Então, algumas vezes, a gente faz o diagnóstico do paciente por fraturas. O paciente está com câncer de próstata extremamente avançado, vem com uma fratura no braço, por exemplo. Imagina. E nem imagina, e a gente vê que é uma fratura oncológica que é pelo câncer. O câncer de próstata localizado, o tratamento ele se baseia em cirurgia ou radioterapia em pacientes que a gente não consegue fazer a cirurgia. E esse que já espalhou, como é que faz? Em pacientes que já se espalharam, a gente tem que entender que o que alimenta o câncer de próstata é o hormônio masculino, é a testosterona. Então deve existir um bloqueio da testosterona. Isso é feito com remédios, então a gente fala que a gente chama isso de terapia de bloqueio hormonal. E, além disso, é associado a uma quimioterapia. Infelizmente, nesses casos, o tratamento não é curativo e a gente sabe que a testosterona é o nosso hormônio, é o que move o homem, né? Então, é o hormônio que traz libido, que traz energia, que traz o nosso vigor. Então, deve existir um bloqueio da testosterona nesse paciente para o câncer não avançar. Então, a qualidade de vida desses pacientes é muito ruim. É uma coisa que a gente pode evitar com um simples PSA e toque. Isso que o doutor está falando, o doutor Bruno Molina está falando, que é muito sério, viu? Você que é homem, que às vezes ainda carrega esse preconceito bobo, deixa isso para lá. Você entendeu o que ele falou? É feito um bloqueio do hormônio do homem. Isso quer dizer claramente, a gente não vai tapar o sol com a peneira, que o seu hormônio vai deixar de existir. Ou seja, você infelizmente vai viver sem energia, sem pique, sua vida sexual vai acabar. Por isso que é importante você ter o controle. Doutor, qualidade de vida, uma boa alimentação, exercício, é o que o senhor, que é da medicina, indicaria para se ter uma vida ativa em todos os sentidos, né? Isso. A qualidade de vida aqui, a gente vê no paciente que se cuida, que faz o check-up, isso é extremamente importante para todos os homens. Eu costumo falar que as meninas vão no ginecologista. É verdade, as mulheres são exemplo, vão no ginecologista, fazem todo o acompanhamento. Agora, os homens têm, infelizmente, a cultura, às vezes, e isso não é só do nosso país, em várias nações isso acontece. Isso, existe uma estatística mundial que mostra que os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Então, isso acaba sendo... por muitas vezes um desleixo no homem, que acaba não procurando o médico, que acaba procurando o médico quando vai procurar já tá... só quando tem alguma queixa, alguma doença, e isso atrapalha muito a nossa saúde. Então, uma qualidade de vida boa, então alimentação adequada, atividade física. Isso, quando a gente vê o paciente fazendo isso... Sono, né? O senhor disse para mim na rádio. Agora isso, exatamente. O sono, o descanso, evitar o estresse. Isso, quando a gente vê o paciente levando a sério... essas atitudes no exame de sangue laboratorial, nos níveis de testosterona, nos níveis do perfil lipídico, que a gente chama de colesterol, a gente já consegue ver a mudança aí do paciente, né? Então, isso tudo é reflexo da qualidade de vida e do estilo de vida que ele leva. Tá certo. Agora, antes da gente entrar nesse assunto do hormônio, hoje o câncer de próstata, ele é responsável... por uma grande mortalidade. Ele fica atrás, por exemplo, de que tipo de câncer? No Brasil, a incidência do câncer de próstata, ela perde apenas para o câncer de pele não melanoma. Então, seria no homem. Então, seria esse o câncer mais comum, o segundo câncer mais comum, o câncer de próstata. Então, a mortalidade é extremamente alta, principalmente nas regiões onde não existe esse check-up, onde a população não tem acesso à informação, como a gente está fazendo aqui. Então, a mortalidade de câncer de próstata acaba sendo extremamente alta, infelizmente, no Brasil devido a isso. Agora, para a gente já se aproximar do término da nossa entrevista, queria perguntar para o senhor, por exemplo, o seguinte: os homens que passaram dos 30, já na casa dos 40 em diante,
a gente sabe que existe uma perda progressiva do hormônio. Como recompor esse hormônio perdido? O senhor acha que, o senhor que é médico, até que idade dá para levar uma saúde ativamente sexual? Né? Eu lembro que o senhor me contou na rádio que tem pacientes com 70 anos que levam a vida ativamente. Isso, exatamente. A tecnologia na medicina vem avançando muito. A gente vê um avanço alto na longevidade, então pacientes até 100 anos, mais do que 100 anos. E, consequentemente, nossa vida sexual também se estende, né, com esse avanço da tecnologia. A testosterona, que é o hormônio responsável pelo libido, né, pelo vigor que a gente explicou agora, ela tem um pico na adolescência. Então, ali 17, 18 anos, temos um pico de testosterona e, a partir dali, um decréscimo vagaroso do hormônio. A grosso modo, a partir de 40 anos, a gente consegue perceber clinicamente a redução da testosterona e isso gera alteração no nosso estilo de vida, na nossa qualidade, na nossa disposição. Então, a partir dali é interessante que o homem já acompanhe para, se necessário, fazer uma reposição hormonal. Como que a gente faz essa reposição, esse aumento da testosterona? Primeiramente, sempre a gente tenta a mudança do estilo de vida. Então, como eu expliquei na rádio, o sono adequado, a redução do estresse, uma alimentação adequada, atividade física. A partir dali, se o homem faz tudo isso e não consegue um aumento da testosterona, a gente vai partir para medicações que estimulam diretamente a produção, o testículo, que estimulam o próprio testículo do paciente a trabalhar. O principal representante dessa classe seria o citrato de clomifeno. Então, a gente utiliza ele por um período e vai dosando a testosterona. Após isso, a gente retira o remédio e vê se o paciente vai conseguir manter... Então, quer dizer, não necessariamente precisa usar isso pelo resto da vida? Não necessariamente. O objetivo é sempre não precisar. Às vezes o paciente está com a testosterona muito baixa e por isso ele não consegue manter um estilo de vida bom. Às vezes até o emocional atrapalha, né? Exatamente. Então o que a gente faz? A gente tenta dar um boom inicial de testosterona com um remédio que estimula o próprio testículo dele a trabalhar e a partir dali ele vai tentando mudar estilo de vida, fazer atividade física, então fazer todos esses processos para aumentar naturalmente a testosterona dele. E em último caso, quando a gente não consegue essa mudança, a gente parte para a testosterona exógena, que seria ele utilizar algum medicamento, seja injetável, seja via oral, para aumentar a testosterona, porém uma testosterona artificial. Uma pomada, aquilo é hormônio? Isso, a testosterona gel é uma forma de aplicação de testosterona que o paciente acaba aplicando ali na região das dobras. Ela aumenta a testosterona, é a primeira a linha que digamos é a mais básica para a reposição, porém devemos lembrar que é uma reposição exógena, ou seja, é um medicamento, é uma testosterona de fora do corpo. Entendi. Por que é a última opção sempre a reposição exógena de testosterona? Quando a gente joga uma testosterona artificial de fora do corpo, essa testosterona é interpretada no cérebro, tem uma região que chama hipotálamo, que a nossa testosterona está sendo produzida e está alta. Então o que ele faz? Ele manda um sinal para outra estrutura do cérebro, que é a hipófise, e a hipófise ela manda um sinal para o testículo dizendo que a testosterona está vindo, então não precisa produzir mais. Então a nossa produção endógena do corpo mesmo é interrompida. Por isso que o senhor indica que o próprio organismo produz essa testosterona. Isso, exatamente. A gente sempre deve tentar primeiramente que o próprio homem produza testosterona. Caso não seja possível, aí a gente parte para a reposição exógena, que são os remédios que a gente usa, seja injetáveis, seja gel, seja reposição via oral. O problema dessas reposições é que a produção do testículo vai ser interrompida e o homem vai acabar tendo que usar essa testosterona para o resto da vida. Esse que é o grande problema. Por isso que você que está assistindo tem que sempre buscar atendimento em saúde. O doutor Bruno, ele atende hoje na clínica Mega Imagem, né, doutor? Isso. Aquelas pessoas que tiverem interesse, que perceberam esse nosso bate-papo aqui alguns minutos, deve estar lá com algum problema, acho que eu tenho isso, não sei. Na dúvida, é bom buscar atendimento médico. O primeiro, não sei, o senhor pode me corrigir, mas eu acredito que o primeiro estágio que o senhor deve dar é pedir um exame de sangue para saber como é que está a saúde, todas essas coisas, né, doutor? Aí, a partir daí, vai sendo feito
procedimentos? Seria mais ou menos por aí ou depende de cada Isso, caso? grande parte dos homens me procura para realizar o check-up. Isso deve ser feito com uma periodicidade frequente. Então, geralmente a cada 6 meses. 6 meses. Em quem não tem nenhum sintoma, o ideal é visitar um médico, no caso dos homens, o urologista. A gente sempre inicia a consulta com uma conversa, então identifica se o paciente tem alguma alteração, às vezes o próprio paciente não percebe. Após isso, o exame físico, a gente consegue identificar várias patologias, doenças, alterações que podem ser corrigidas e ajudar na qualidade de vida do homem. E após isso, realizamos exames laboratoriais que vão nos dar um painel aí de como se encontra a saúde, né? Então, a partir dali, a gente consegue ir fazendo esse acompanhamento. E eu costumo falar para os pacientes que é mais ou menos assim, é como um barulhinho no carro, por exemplo. Verdade. Quando a gente não sabe se aquele barulhinho, a gente deve procurar um mecânico ou não, né? Se a gente tem que procurar auxílio ou não. O médico é praticamente a mesma coisa. Então, qualquer alteração diferente que você perceba, que te gere alguma insegurança, procure um médico, porque o check-up é muito melhor do que a gente tratar uma doença já estabelecida. A prevenção é muito melhor. Verdade, o senhor está certo. Eu gostei desse bate-papo. Eu acho que quem está em casa gostou mais ainda. O Dr. Bruno Molina, o senhor tem um site que pode ser esclarecido lá algumas dúvidas também, né? Isso, eu tenho um site, é muito fácil me encontrar, é só colocar urologista no Google aqui que vai aparecer. Meu site é drbrunomolina-urologia.com.br. Lá eu também tenho um blog, eu coloco várias perguntas dos pacientes. Se quiser mandar pergunta. Isso, exatamente. Na medida do possível, o senhor consegue responder. Com certeza, eu sempre respondo. E também tem no Instagram, né? Isso, eu tenho o Instagram, que é brunomolina.uro. E o Facebook também. Então, o que quiserem entrar em contato comigo, às vezes tem alguma pergunta que quer fazer no Instagram, podem ficar tranquilos aí que eu respondo todos, eu elucido todas as dúvidas também. Ou se você quiser ir marcar a consulta amanhã, já veja a agenda do doutor e vá lá na clínica Mega Imagem, inclusive é parceiro da Massa FM, se você não souber o endereço, a gente passa para você, mas cuide da saúde. É importante que você possa fazer isso para que você envelheça com saúde. Porque, assim, é inevitável a gente envelhecer, né, doutor? Mas é preciso envelhecer com saúde. Hoje a gente vê homens, por exemplo, o Abílio Diniz, o cara tá com quase 90 anos, parece um moleque. Gente, é sério, o cara tem 85 anos, o filho dele, de 40 e pouco, já faleceu. Agora ele tá lá no vigor. É possível chegar nessa idade com saúde, seguindo questões simples como ter qualidade de vida, boa alimentação, exercício, tudo isso conta, né? Isso, exatamente. Eu não costumo falar que a gente pode, mas que a gente deve fazer isso. Então, o investimento, né, eu costumo chamar de investimento. Então, a saúde deve ser investida. É uma coisa que ninguém nunca vai se arrepender. E com certeza, como eu expliquei, nossa longevidade aumentando aí até 100, até 100 e poucos anos. Cada vez mais a tecnologia vai avançando, daqui a pouco chega a 200. Isso, a gente merece isso, né? Então, a tecnologia está aí para a gente utilizar e para melhorar a nossa qualidade de vida. Esse é o principal, né, da nossa vida aí. E o legal é chegar nessa idade, ó, com potência. Exatamente. Ô, bate-papo com meu querido amigo, doutor Bruno Molina. Doutor, obrigado pela sua vinda. Obrigado. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de o senhor ter tirado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que tem muito trabalho. Inclusive, se surgir, ele tem que correr para atender o pessoal. Tomara que não vá aparecer ninguém lá com dor de cálculo, né? Mas a gente fica feliz. Obrigado mais uma vez. O espaço está sempre aberto. Muito obrigado pelo convite. Parabéns de novo. É um conteúdo informativo que com certeza ajuda muita gente. A gente não tem noção, às vezes, da dimensão da ajuda que essa informação traz, mas com certeza alguém com alguma dúvida vai procurar atendimento médico, às vezes a gente consegue rastrear alguma coisa precoce e salvar a vida do paciente, como a gente faz muitas vezes. Então, obrigado e parabéns pelo serviço de vocês.